Sejam muito bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntos, em primeiro lugar, nós honrarmos a Deus, né? Estamos aqui juntos para prestarmos atenção naquilo que Deus vai falar conosco, naquilo que Deus vai instruir para as nossas vidas, mas também estamos aqui hoje para recebermos o poder de Deus, a força de Deus, para vencermos durante a semana, diante dos obstáculos, diante dos desafios. Então, por isso, fique atento a esse programa. No final, nós vamos orar. E eu tenho certeza que se você que está hoje assistindo esse programa está passando por alguma situação difícil, por alguma situação delicada, acredita que Deus pode e Ele quer te ajudar. Basta você dar um passo de fé, basta você acreditar e tudo vai mudar para melhor. Nós, nesse programa, temos aqui um telefone que passa em rodapé e eu peço para você entrar em contato conosco para fazer o seu pedido de oração. Também, se você quiser saber um pouco mais a respeito da Igreja Maná, ou então para falar com algum pastor, nós estamos à sua disposição. Nós vamos agora, logo no início desse programa, louvar a Deus, porque sabemos que o louvor é um protocolo. Através do louvor, nós atraímos a presença de Deus onde nós estivermos. Então, eu tenho certeza que aí desse lado você quer Deus na tua vida. Nós aqui também queremos. Então, vamos juntos louvar a Deus. E este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha voz. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha voz. Deus está vivo, Deus está vivo, está aqui. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo, Ele está aqui. Eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Glorificamos nosso Deus. Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. E dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Seus fardos a Jesus, pois Ele cuida. Mais uma vez, dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida. E lá de baixo, bem debaixo dos seus pés, deixa Satanás. E lá de baixo, bem debaixo dos seus pés, deixa Satanás. Mais uma vez, e lá de baixo, bem embaixo dos teus pés, deixa. E lá de baixo, bem debaixo dos seus pés,
levanta, levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta, levanta Cristo cada vez mais alto. Levanta, levanta Cristo alto, bem mais alto. Levanta, levanta Cristo cada vez mais alto. É isso mesmo, levantamos Cristo mais alto todas as vezes que nós vencemos, todas as vezes que nós praticamos a palavra. Lembra, hoje é um programa de fé, então é um programa que tem o objetivo de levar você a acreditar mais em Deus. Sabe, quando nós falamos de fé, fé não é só apenas receber, ou seja, ter informação, ter conhecimento, embora que a Bíblia diga que a fé vem por ouvir. Mas essa é a primeira parte. A primeira parte é nós ouvirmos, é nós enchermos o nosso coração com essas verdades. Mas para a fé funcionar, nós precisamos agir, precisamos fazer coisas, precisamos ter uma atitude diferente. Hoje nós vamos finalizar, na verdade, esse tema que nós temos falado nas últimas semanas a respeito de atitudes. E nós vamos cantar uma canção que diz exatamente em relação a isso, essa atitude de fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você não é o que os problemas dizem que você é o que Deus diz que você é. E por isso, nós vamos cantar essa música que mostra como nós devemos agir diante do mal ou diante das circunstâncias ruins que acontecem contra nós. Então vamos ouvir essa canção e deixa essa fé entrar no teu coração. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu tenho a vida. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. É isso mesmo, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos e fazemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Quando nós fazemos, quando nós agimos, então a nossa vida muda. E sabe, nós vamos agora cantar mais uma canção que diz: "A único que é digno de receber toda a honra e toda a glória". É uma oração, na verdade, cantada, é um reconhecimento de que se Deus não for conosco, inútil é o nosso trabalho, inútil é todo o nosso esforço. E sabe que isso nós chamamos adoração. Adoração é nós entendermos que nós, sem Deus, nada podemos fazer. E por isso nós damos a Ele toda a nossa devoção, damos a Ele toda a nossa atenção, fazemos para Ele o que não fazemos para mais ninguém. Então agora é a hora de você abrir o teu coração e deixar não apenas a voz, não apenas um cântico, mas sair do teu coração esse sentimento
de plena certeza de que Deus é teu amigo e de que Ele quer te ajudar, plena confiança no caráter de Deus, de que Ele não mente, de que Ele não falha. E por isso, quando você canta ou não, mas tem essa atitude no coração, Deus, Ele se alegra e Ele vem para estar junto de ti, certo? Então vamos ouvir essa canção. Se você conhecer, pode cantar. Se você não conhecer, apenas ouça para que essa canção enche o teu coração dessa força. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. 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 Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Adoramos, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos, adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. É isso mesmo, nós consagramos esse momento, consagramos esse tempo para nós estarmos com Deus e nós vamos orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo por, neste momento, o Senhor estar conosco. Também te agradecemos porque sabemos que tudo aquilo que nós falarmos hoje, o Senhor vai confirmar a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Então, por isso, todos nós que estamos juntos hoje, vamos receber de Ti um toque e por isso a nossa vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, amém. Então, nós estamos hoje aqui para o Encontro com Deus. Esse é o título do programa, é o tema do programa, Encontro com Deus. E o fato de nós termos este encontro com Deus vai fazer com que a nossa vida mude para melhor. É o primeiro passo, né? Conforme eu estava dizendo antes, fé, o primeiro passo é nós acreditarmos, é nós recebermos aquilo que Deus tem de instrução para a nossa vida. Né? O que Deus quer fazer por nós? O que Jesus veio fazer à cruz? Qual que é o plano de Deus para as nossas vidas? O nosso Deus não é um Deus religioso. O nosso Deus, Ele é um Deus que fez algo, cumpriu um ato legal, morreu na cruz para pagar uma sentença, uma dívida, em que nós não conseguiríamos pagar, porque era uma dívida muito alta. Mas, através de Jesus, nós tivemos a nossa vida por um resgate
E esse resgate foi o preço que Jesus pagou pela nossa salvação lá naquela cruz do Calvário. E é isso que nós vamos hoje, daqui a pouco, falar a respeito do que Jesus veio fazer por nós. Jesus veio nos resgatar da maldição, Jesus veio nos libertar do poder das trevas, Jesus veio curar você de toda enfermidade, mas é também importante nós sabermos que temos algumas coisas que nós temos que fazer. Jesus fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte, porque fé não é só uma coisa, fé também é outra coisa, é nós agirmos, é nós fazermos, é nós praticarmos. Se nós fizermos as coisas à maneira de Deus, então nós vamos vencer, certo? E antes de eu falar um pouco da área financeira, que é o primeiro tema que eu quero falar hoje, eu quero só anunciar que nós temos as nossas redes sociais, então você pode saber um pouquinho mais de tudo aquilo que nós fazemos, tanto a nível da TV Maná Brasil, como também a nível dos nossos programas, a nível da Igreja Maná. Se você quiser saber mais a respeito de nós, onde nós estamos, o que nós fazemos, né? A Igreja Maná, como instituição, o que ela faz a nível mundial, você pode entrar no nosso site, que é o www.igrejamaná.com, mas também você pode nos seguir nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, ou então assistir os nossos programas através do YouTube e também compartilhar esses programas para outras pessoas. Uma das tarefas de um cristão, quando um cristão ele se converte, né? Quando ele acredita naquilo que Deus faz e entende que aquilo que Deus faz é bom, ele também passa a ter uma responsabilidade, que na igreja nós chamamos evangelizar. Evangelizar é espalhar as boas notícias, né? É espalhar as coisas boas e as coisas novas que Deus tem feito na nossa vida. Então, através dessas redes sociais, principalmente do YouTube, nós temos lá os nossos programas. Temos lá, por exemplo, o programa Grupo Familiar, temos o programa Lutar até Vencer. São programas que nós temos neste canal, temos também nas redes sociais, com o objetivo de levar uma palavra específica para ajudar as pessoas. Então, eu encorajo você a usar esses conteúdos, esses programas, para evangelizar, para partilhar com os teus amigos. Talvez até mesmo você precise voltar a ouvir algumas mensagens que estão lá para fortalecer a tua fé e para te ajudar em algum momento da sua caminhada, da sua jornada aí no mundo, né? Então, eu encorajo você não apenas a consumir, mas também a usar esses materiais para ajudar outras pessoas, compartilhando, falando para as pessoas, olha, há lá um programa, há lá uma pessoa que fala isso e aquilo, e eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar alguém e vai fazer com que as pessoas mudem as suas vidas para melhor. Jesus, ele não nos fez para sofrer, Jesus, ele não nos fez para viver uma vida medíocre, para viver uma vida ali a conta-gota, não. Jesus, ele veio à Terra para nos dar vida e vida com abundância. E por isso que eu quero falar agora um pouco da área financeira. Inclusive, nós temos esse material, esse livro, que é um livro escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu já há muitos anos. Foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E aqui nesse livro ele ensina regras muito importantes, regras a respeito da área financeira. Sabe que quando nós falamos de dinheiro, dinheiro não é apenas uma coisa para pagar a conta. Dinheiro não é apenas algo para nós resolvermos problemas. Dinheiro também faz parte de uma ferramenta de guerra, de uma arma de guerra. O mundo que nós vivemos, ele está sob domínio do inimigo de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o príncipe, né, o Deus deste tempo, é o inimigo de Deus, é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. E nós, como igreja, nós temos um papel importantíssimo, que é de ajudar Deus nessa batalha. Quem vai vencer o príncipe deste tempo, né, o diabo, não é apenas Jesus. Não, quem vai vencer o diabo neste tempo é a igreja debaixo das instruções de Jesus. E nós como igreja, né, igreja não é um terreno, igreja não é uma construção, igreja somos nós, são as pessoas. Né? Nós é que somos o templo do Espírito Santo. E é importante nós entendermos isso, que quando nós nos convertemos, né, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele, o próprio Deus, né, Ele quer nos abençoar em todas as áreas. E Deus quer mostrar em nós a diferença de servir e de honrar a Deus.
Por isso que, por exemplo, uma das passagens lá em Malaquias, no capítulo 3, o próprio Deus diz para o povo, olha, vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não me servem, entre o justo e o ímpio. Então, Deus quer mostrar essa diferença. Como que Deus quer mostrar a diferença? Sendo Ele o nosso Deus. Quando nós fazemos dele, de Deus, a nossa fonte, quando nós praticamos os métodos de Deus, então nós passamos a fazer de Deus o nosso Senhor e por isso nós vencemos o mundo. Mostramos para o mundo, né, para o sistema que está nesse mundo, que o sistema de Deus funciona, que o sistema de Deus é melhor. E principalmente que o sistema de Deus não acrescenta dores, que é o que a Bíblia fala, que a bênção de Deus não acrescenta dor. Então eu quero encorajar você a ouvir mais dessa palavra, a encher o teu coração, independente daquilo que você, do histórico que você tem. Talvez você tenha um histórico de pensar assim, talvez ali na igreja só fala de dinheiro, aquilo, né, eu ouvi falar de um escândalo que aconteceu ali ou acolá. Independente disso tudo, vamos olhar para a Bíblia, né? E o que a Bíblia fala a respeito disso? Porque nós sabemos que estamos numa guerra, e nessa guerra há muita informação falsa, nessa guerra há muita conversa. Muita gente, principalmente hoje, nas redes sociais, falam muitas coisas sem ter fruto para aquilo. Falam de coisas que muitas vezes elas não vivem. Falam de coisas que muitas vezes elas não experimentaram. Então, não ande pela conversa dos outros, mas decida você experimentar e você ter as suas experiências. Na área financeira, Deus ele quer ser o nosso Deus. E Deus instituiu alguns métodos, uma forma de viver. E a forma que Deus instituiu de viver é diferente da maneira do mundo. O mundo, ele coloca a sua confiança no dinheiro, coloca a sua confiança na sua capacidade. O mundo coloca a confiança nas conexões, no networking, no fulano que me prometeu, na herança que estou à espera para receber. E as pessoas ficam agarradas a isso. Mas eu e você não. Eu e você, nós temos um Deus. E Ele diz que se nós praticarmos o método que Ele instituiu, então Ele passa a ser a nossa fonte. Nada nos vai faltar. Nada vai ter... nós não vamos passar por necessidades. Por quê? Porque Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Então eu estou falando aqui de princípios. Princípios que funcionaram no passado e que funcionam hoje e que vão funcionar eternamente. Um desses princípios, nós falamos algumas semanas atrás, é o dízimo. Dízimo é um princípio. Se eu honrar a Deus, se eu dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que eu ganho, eu estou cumprindo um princípio. Qual é o princípio? A Bíblia fala que se eu trazer os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro, está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, diz, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Então, quando eu provisiono mantimento para a casa de Deus, eu também vou colher a provisão de Deus na minha casa. Quando nós falamos de dízimo, estamos falando do suprimento das nossas necessidades. Aquilo que eu semear nos meus dízimos, eu vou colher. Por quê? Porque Deus ele vai sempre cumprir a promessa dele. A Bíblia até fala, né, que é Ele que derrama bênçãos sem medidas e também amarra o devorador para que não consuma o fruto da nossa terra. Então estamos falando de um princípio, certo? Também, muitas vezes, uma pessoa pode estar diante de um desafio, pode estar diante de uma guerra na área financeira, dívidas, talvez está passando por um momento de crise. Nós também temos na Bíblia e vemos na Bíblia histórias de pessoas que passaram por crises das piores, por exemplo, Isaac, vemos o caso do Elias e tantos outros. História de viúvas que há na Bíblia, que passaram por momentos de muita dificuldade na área financeira. E como que elas venceram? Elas venceram dando ouvidos a Deus, ao homem de Deus. Isaac deu ouvidos a Deus, Elias deu ouvidos a Deus, aquelas viúvas deram ouvidos a Deus. E porque eles deram ouvidos a Deus, fizeram o que Deus mandava, a vida deles mudaram. Mesmo na crise, eles prosperaram. Então, aqui está outro segredo. Se você está diante de um ataque, dê ouvidos a Deus. Decida semear mesmo em tempo de fome. Decida semear mesmo num tempo de crise. E você vai ver que o sobrenatural vai acontecer. Mas hoje eu quero falar, para nós encerrarmos, como aumentar o nosso padrão de vida. Por quê? Porque às vezes há pessoas
que ok, já entenderam, têm a sua vida organizada, mas será que é isso que Deus tem para você? Será que é isso somente que Deus quer fazer na tua vida? Certamente que não. Deus, Ele quer te colocar muito por cima. Deus quer te elevar muito mais do que você está hoje. Por quê? Porque Deus precisa. Deus precisa. Através do nosso dinheiro, nós conseguimos ir mais longe. Nós conseguimos pregar mais o Evangelho, conseguimos ajudar mais pessoas. Então, Deus quer te prosperar. Como então que eu aumento o meu padrão de vida? Primeiramente, para nós aumentarmos o nosso padrão de vida, é fundamental nós fazermos de Deus a nossa fonte e praticarmos o método de Deus. Qualquer agricultor sabe que tudo aquilo que eu semeio, eu colho. E se um agricultor ele quer colher mais, ele vai precisar semear mais. Não há colheita sem semeadura. A Bíblia fala em Marcos 4:26, tudo no reino de Deus funciona à semelhança de um agricultor. Primeiro lança a semente à terra, depois aguarda o tempo da semente crescer e quando chega o tempo da colheita, mete a foice e colhe tudo aquilo que a terra produziu. A mesma coisa é na área financeira. Se eu quero colher mais, eu vou precisar semear mais. A Bíblia fala em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, dai e ser-vos-á dado. Então, quanto mais eu der, quanto mais eu semear, quanto mais eu ter esse coração liberal de ajudar, mais eu vou colher. E é interessante que a nossa semente nunca dá apenas aquilo que nós semeamos. Por exemplo, nós vemos na agricultura, né? Uma pessoa semeia para um pé de laranja, ela não vai colher uma semente de laranja, vai colher muitas laranjas e dentro das laranjas tem muitas sementes. É isso que Jesus está explicando. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Ou seja, quando nós decidimos entrar por esses métodos, pelo método de Deus, fazendo aquilo que Deus manda, nós deixamos de viver de uma forma sobrenatural e passamos a viver de uma forma sobrenatural. Não sei como, não sei de que forma, mas porque eu pratico o método de Deus, Ele vai suprir a minha necessidade muito acima daquilo que eu preciso. Porque Deus não quer apenas resolver o meu problema. Deus quer se utilizar de mim para ajudar outras pessoas e para resolver o problema de outras pessoas. Então, por isso, com esse entendimento, hoje nós vamos agir, nós vamos semear. Eu quero dar essa oportunidade para você. Eu não sei qual é a tua situação hoje, eu não sei se você já conhece Deus, se você já entregou a tua vida a Jesus, mas uma coisa eu sei, se você hoje decidir praticar o método de Deus, a tua vida financeira nunca mais será a mesma. Você vai deixar de viver amarrado àquilo que a tua carteira diz, vai deixar de viver amarrado àquilo que a sociedade diz e vai passar a viver de uma forma sobrenatural. Mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade, Deus, Ele vai suprir e vai trazer uma medida, vai trazer uma colheita, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando sobre a tua vida em nome de Jesus, certo? Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela vida de todos aqueles que hoje decidiram semear. Nós sabemos que Tu és a nossa fonte e por isso, todos nós que vamos praticar, vamos colher boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, em nome de Jesus. Amém. Certo? Então vai passar logo aqui na tela os dados bancários. Você já pode começar hoje a praticar o método de Deus, praticando a lei de semear para colher, e eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor. Vamos ouvir essa canção e logo voltamos. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as
recalcada e sacudida. Dai, dai, sermos danado. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. É isso mesmo, nada vai te faltar, porque você vai agir, vai praticar a palavra de Deus. Encorajo você depois a enviar o seu testemunho, né? Porque certamente a partir de hoje tudo vai mudar para melhor. Você decidiu agir, você decidiu praticar e por isso nós vamos ouvir falar das grandes coisas que Deus está fazendo aí na tua vida. Nós vamos agora falar de um outro tema e eu quero encorajar você a ter acesso a esse livro que se chama Atitudes, tem o título Atitudes, também é escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o presidente fundador da Igreja Maná em toda a parte do mundo. E através desse livro nós temos conseguido entender algumas coisas importantes. Embora não seja um tema religioso, né? Muitas vezes as pessoas estão à espera de ver um tema religioso, de poder, de Deus, de várias coisas, né? De cura divina. Tudo isso são importantes. E muitas dessas coisas nós conhecemos. Nós conhecemos muitas coisas. Conhecemos a importância das palavras, que nós não podemos, até vimos algumas semanas atrás a respeito disso, o poder das palavras, a importância de nós andarmos com Deus. Sabemos, por exemplo, segredos, que é o segredo da autoridade, de dar ordens, de falar as coisas que não são como se já fossem. Tudo isso são segredos importantes. Mas, se nós não tivermos uma boa atitude, mesmo nós sabendo todas as regras, se a nossa atitude não for boa, vai trazer problema. Uma pessoa ela pode ler a respeito de comida, de todo tipo de nutrientes, o que é bom, o que faz bem, o que faz mal. A pessoa pode seguir, né, atletas, pode ter conhecimento de nutrição, mas se a pessoa, em relação a ela, tiver uma má atitude, se ela achar que, eu nunca consigo, eu nunca posso, eu não aguento nem X tempo na academia, eu não consigo comer esse tipo de coisa, comida saudável, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Se essa pessoa, mesmo tendo conhecimento, ela tiver a atitude errada, ela não vai vencer. E sabe, nesse livro, o apóstolo explica que foi feito uma pesquisa num centro americano. E nesse centro americano que foi feita essa pesquisa, foi constatado que 87% das pessoas entrevistadas, elas colocavam como determinante, né, para o sucesso delas, não o que elas sabiam, mas os relacionamentos que elas desenvolveram durante o tempo. Então, olha que coisa interessante. Uma pesquisa detectou que 87% das pessoas entrevistadas colocaram como atitudes ou relacionamentos o fator mais importante para o sucesso delas. E isso é espiritual. Por quê? Porque se nós aprendermos a colocar em prática não apenas aquilo que nós entendemos, mas colocar em prática aquilo que nós sabemos que é o certo, aquilo que nós vemos como certo, nós vamos conseguir ter muito mais resultados. Nós falamos algumas semanas atrás a respeito de más atitudes. Que más atitudes, muitas vezes, são atitudes que nos levam para baixo. Por exemplo, pessoas que são muito ciumentas. Ciúmes é uma força destrutiva. Que se a pessoa ela não controlar, né? Ciúmes todos nós temos. Até ciúmes é uma coisa que controlada é boa. Por quê? Porque é um cuidado, né? Mas o ciúmes descontrolado, ele prejudica em muito. Uma pessoa que é muito ciumenta, ela está o tempo todo se comparando. Está o tempo todo querendo, de certa forma, retaliar. Porque não foi como eu disse. Porque toma uma posição possessiva, né? Narcisista. E tudo isso é um perigo. Se a pessoa ela tem essa má atitude, ela vai ser roubada na sua energia, ela vai perder força,
ela vai ficar amarrada. Como, por exemplo, uma outra má atitude que nós falamos na semana passada, nas semanas anteriores, foi do orgulho. Uma pessoa ser vaidosa demais. Uma pessoa achar que só ela que sabe fazer, só é a maneira dela que vai dar certo. E tudo isso é um problema. A Bíblia fala, por exemplo, que a soberba procede à ruína. A soberba, o orgulho, a vaidade, precede a ruína. Ou seja, essa pessoa, menos tempo, ela vai cair. Outra coisa que nós falamos na semana passada de má atitude é a desobediência. Uma pessoa, enquanto ela não sabe nada, muitas vezes ela obedece tudo. Né? Ela entra como menor aprendiz no trabalho e é prestativa, sabe tudo, fala com todos, começa a adquirir um pouquinho mais de conhecimento, já começa a querer julgar o chefe, querer julgar o chefe da supervisão, começa a querer ter uma atitude de achar que é do jeito dela que vai funcionar, já não obedece, já quer fazer do jeito dela. Ou seja, tudo isso são atitudes erradas que por vezes nós desenvolvemos e isso faz com que nós tenhamos resultados maus. Então, eu posso ir à igreja, eu posso orar, posso ler a Bíblia, mas se eu tiver más atitudes, os meus resultados serão muito poucos, muito fracos. Mas se eu decidir juntar, né? Ou seja, somar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós temos aprendido nas últimas semanas, a ter a atitude certa, né? Nós costumamos ensinar na igreja, o apóstolo ensina muito na igreja, uma oração que está lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 16 em diante, que fala da oração de Efésios. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração por todos os servos de Deus e ele explica ali, né? Ele pede para Deus nos dar um espírito de sabedoria e de revelação. Sabedoria, capacidade de colocar em prática aquilo que nos foi revelado. Revelado é aquilo que estava encoberto, mas nós conseguimos enxergar. Então, todos nós que estamos ouvindo essas lições, né? Estamos ouvindo estas instruções importantes, não deixa apenas ser um conhecimento para ficar na cabeça, mas decida colocar isso em prática, porque se nós colocarmos em prática, então a nossa vida vai mudar. Nós vimos na semana passada o exemplo do Eliseu. Eliseu, que foi um dos grandes profetas de Deus na Bíblia, ele teve ali a oportunidade da faca e do queijo na mão para destruir o povo inimigo, o povo que era contra ele, o povo que se levantou, o exército que se levantou para o matar. Mas o que ele fez? Diante dessa oportunidade, ao invés dele retaliar, ao invés dele vingar, não, ele perdoou. Ele levou o exército e fez todo o exército rival também a servir aquele exército, a fazer um banquete. E por causa dessa atitude, a paz veio sobre aqueles dois reinos. Tanto um quanto o outro nunca mais entraram em conflito por causa dessa atitude do Eliseu. Ou seja, muitas vezes lá no trabalho, muitas vezes no lugar onde nós moramos, na nossa família, nós por vezes estamos em guerra, estamos ali em confusões, estamos ali em todo tipo de atrito. E talvez você pense assim, o problema é do outro, o problema é do fulano. Não, decida você hoje que está ouvindo essa mensagem a detectar, né, o que eu posso fazer para mudar. Sabe, que uma pessoa que só reclama, aquele que reclama é aquele que não quer mudar. Uma pessoa que reclama é alguém que não quer mudar. O nosso exemplo é o exemplo de quando nós estamos dirigindo um carro. A gente vê defeito em todo mundo, vê defeito no motorista da frente, vê defeito no motorista de trás, vê defeito no pedestre, vê defeito no motorista do ônibus, vê defeito no motorista do caminhão, mas não vemos os nossos. Estamos o tempo todo reclamando dos outros, mas o que essa reclamação vai ajudar? Na verdade, só irrita quem está nos acompanhando, né? Então, reclamar não resolve. Agora, muitas vezes, quando nós temos uma atitude de, olha, não é só reclamar, mas eu vou criar alguma condição para mudar aquilo. Então, aí mudou o cenário. Por quê? Porque você está fazendo parte. Você deixou apenas de apontar o dedo, mas agora passou a se envolver para mudar aquela situação. Então, aí isso vai funcionar. Então, decida, ao ouvir essa mensagem, ser como Eliseu. Não apenas
apontar o erro, o defeito de vingança, do que está errado, do que está mal, mas decida hoje fazer parte, de alguma forma, da mudança da situação que você está vivendo. Se lá no teu condomínio, onde você mora, tem problemas, decida você buscar soluções. Se você, na tua família, está encontrando problemas em relação aos filhos, em relação ao marido, em relação ao casamento, decida você buscar formas de ajudar a resolver o problema. Não apenas apontar o dedo ou dizer que está mal, mas decida fazer parte da mudança. Então, a atitude correta para nós mudarmos, e nós falamos isso na semana passada, eu estou aqui recapitulando, porque são assuntos importantes para nós relembrarmos. Então, a etapa para mudar a atitude começa por, primeiro, identificar sentimentos errados, depois, comportamentos e conversas. Esse é o primeiro ponto, fazer uma autoanálise. Olho para os meus resultados e vejo que os resultados não estão como deveriam estar. Então, deixa eu fazer uma autoanálise. Primeira coisa, qual é o meu sentimento quando eu penso naquele assunto, quando eu penso naquela pessoa? O que sai da minha boca? Qual é o meu comportamento? Né? Uma pessoa está super feliz. Chega alguém que tem algum problema, a pessoa fica mostrando ali uma cara feia, mostrando uma atitude errada. Olha, está aí um comportamento errado. Quando a pessoa sai, qual é a tua conversa? O que você fala da pessoa? Quais são as críticas que você tem em relação a ela? Então, tudo isso nós analisamos, vemos, identificamos e depois pedimos a ajuda de Deus. É impossível nós, apenas com a nossa força, mudarmos. Primeira coisa, você vai precisar mudar, vai ter que decidir mudar. Mas segundo, peça ajuda a Deus. Peça ajuda para Deus, faça a oração do Pai Nosso. Decida e peça para Deus te ajudar a esquecer o passado. Há coisas que só Deus vai te ajudar a vencer, de traições, de coisas que aconteceram lá atrás, que te prejudicaram. Mas sabe, se você não esquecer o passado, se você não decidir virar a página, você vai estar sempre amarrada àquele problema. A tua vida não vai andar. Então decida hoje mudar a atitude. Como é que você muda essa atitude? Primeiro, identificando o que está mal. Segundo, decidindo mudar. E terceiro, peça ajuda a Deus. Para você vencer o passado, para você conseguir ter forças para amar aquela pessoa e para seguir em frente. E eu tenho certeza que dessa forma tudo vai mudar para melhor na tua vida. Certo? E hoje, para nós encerrarmos essa série, né? Conforme eu disse, estamos falando desse livro Atitudes. E para encerrar essa série, eu quero falar um pouco da atitude de fé. A Bíblia fala, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não pelas vistas. Sabe, depois que nós decidimos mudar a atitude, depois que nós identificamos o que está mal, decidimos mudar e pedimos a ajuda de Deus, as coisas não são instantâneas. Imagina, por exemplo, você está lá passando roupa, né? Está lá com ferro bem quente. E daí, você acaba de passar a roupa e tira o ferro da tomada. Se alguém colocar a mão no ferro, o ferro ainda está quente. Mas já está desligado da tomada. Mas por que ainda está quente? Porque há um tempo. E nesse tempo em que ele está ali resfriando, eu tenho que entender esse tempo. O que eu faço nesse tempo? E é isso que nós estamos falando hoje. No tempo em que nós estamos esperando os sentimentos a acalmarem, a nossa mente deixar de pensar naquele assunto, quando nós estamos nesse tempo de espera, nós precisamos ter uma atitude de fé, um comportamento de fé. E o comportamento de fé é eu deixar de olhar para as coisas como elas estão e começar a olhar para as coisas como eu quero que elas estejam. Deixar de olhar para o teu marido como ele está hoje, ou para a tua esposa como ela está hoje. Talvez você está rancoroso, talvez você está magoado, mas começar a olhar para aquela pessoa de uma forma diferente, perdoando, entendendo que é limitada e que ela vai conseguir superar e você vai conseguir superar essa situação. A mesma coisa, andar por fé e não pelas vistas, é lá no teu trabalho. Você sabe que estão falando talvez mal de você. Você sabe que talvez você foi injustiçado, estava à espera daquela promoção, mas não teve. Então é hora de você deixar de olhar para as circunstâncias e achar que todo mundo quer o seu mal, que todo mundo está contra mim,
e começar a pensar, não, eu vou trabalhar melhor, eu vou me esforçar, eu vou ter uma atitude diferente e os meus resultados vão ser diferentes porque eu vou agir de forma diferente. Ou seja, é começar a ter uma atitude oposta àquilo, reagir de forma diferente. E é isso que a Bíblia fala, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem estão sujeitas a mudar, mas as que se não veem, elas são eternas. Ou seja, deixa de olhar para aquilo que está acontecendo achando que aquilo é a resposta final. Não é. Aprenda a olhar para a palavra de Deus. Nós na igreja usamos muito esse exemplo, né? Olha para Jesus e não para os problemas. Até a Bíblia conta a história de um homem chamado Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus. E o Pedro, ele estava num barco junto com os outros discípulos e viu Jesus vindo andando sobre as águas. E aquilo trouxe um medo em todos, porque eles pensavam que eram fantasmas. O barco estava na tempestade e eles pensavam, vamos morrer. Mas de repente Jesus aparece e diz, Pedro, não sou um fantasma, eu sou Jesus. E Pedro disse, se é Jesus, então manda eu ir aí ter contigo, né? E Jesus falou, vem. E a Bíblia fala que o Pedro, quando saiu do barco, ele andou sobre as águas. Ele confiou em Jesus. Ele olhou para Jesus e ele andou sobre as águas. Mas teve um momento em que Pedro começou a olhar para as ondas, para o vento, para as adversidades. E naquele momento, ele começa a afundar. E sabe, é exatamente isso que por vezes acontece. Quando nós estamos nesse processo de mudança de atitude, nós sabemos que a nossa atitude está errada. Sabemos que a maneira como nós estamos falando, a maneira como nós estamos nos comportando está errada. Então, quando nós decidimos mudar, nós até conseguimos durante um dia, 2 dias, mudar de atitude. Ah, agora mudei, já não vou falar mais mal daquela pessoa. Já não vou mais criticar aquela situação. Já vou ter uma atitude diferente em relação ao meu chefe no trabalho. Já vou ter uma atitude diferente no meu casamento. Até que vem o dia mau. Até que acontece de novo um problema. Até que de novo você é desafiado. E sabe, nesse momento é a semelhança do que aconteceu com Pedro. Ele estava andando sobre as águas olhando para Jesus. Mas quando ele olhou para as ondas, para o vento, para o temporal, ele começou a afundar. E é exatamente isso que acontece com uma pessoa que tira os olhos de Jesus. A partir do momento que você reconhece que precisa de mudar, pede ajuda a Deus, agora decida olhar para Jesus. Decida olhar para a palavra de Deus. Por isso eu te aconselho até a entrar em contato conosco. Nós temos pastores que estão disponíveis para te ajudar, estão disponíveis para te acompanhar durante até mesmo algumas semanas. Te ajudando, ensinando a palavra, te ensinando a agir de acordo com a palavra de Deus, te ensinando a importância de perdoar, a importância de mudar as palavras, a importância de mudar a tua atitude. Então, entre em contato conosco. Se você está ouvindo essa mensagem e se conecta, ou seja, percebe que essa palavra é para você, entre em contato conosco para nós conseguirmos, de alguma forma, te ajudar e fazer com que você mude a tua atitude e que você vença. Mas para todos aqueles que estão assistindo e talvez você fale assim, eu faço algumas dessas coisas, outras não. Decida colocar em prática ainda mais essa palavra e você vai ver que tudo vai mudar. Por exemplo, se você está passando por um problema na área da saúde, o que é olhar para Jesus? Olhar para Jesus é mesmo diante do mal que você está sentindo, das dores, dos problemas, é você se lembrar, eu tenho um Deus. A Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Então, ao invés de olhar para a dor, olhar para o diagnóstico médico, olha para a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós até cantamos isso, né? Na área financeira, a mesma coisa. Ao invés de ficar olhando para a conta bancária, fazendo contas, e se agora, se eu pedir um empréstimo, e se eu pedir ajuda para o fulano? Não. Decida falar a palavra de Deus. Eu sou o que Deus disse que eu sou. O meu Deus supre as minhas necessidades. Eu ouvi o programa, eu semeei, agora eu vou ficar firme, não vou ceder, não vou aceitar planos de segunda opção. Decida ter uma atitude diferente. E essa atitude diferente vai produzir resultados diferentes. A Bíblia fala que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor. Tudo que eu quero colher, eu preciso primeiro semear.
Então decida ter atitudes diferentes. Não fique à espera, né, das coisas mudarem para então ter uma boa atitude. Não, tenha uma boa atitude para mudar as circunstâncias. E essa tua boa atitude para mudar as circunstâncias vai fazer com que a tua vida mude, com que a tua família mude, certo? Então, nós até vamos cantar uma canção hoje. E eu quero que você ouça essa canção que diz: sonha, imagine o teu futuro a sorrir. Pensa no bem que está para vir. Esquece o mal que te fizeram. Deixa essa canção te ajudar a entender essa palavra. E que essa palavra hoje possa criar raízes fortes para ajudar você durante a semana, durante o mês, a ter boas atitudes e vencer todo o mal que o diabo possa estar preparado contra você. Então, ouça essa canção e deixa essa música também ministrar na tua vida. Sonhar, imagina o teu futuro a sorrir. Pense em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tirar os olhos do passado que passou. Esquece tudo que te magoou e perdoa como Deus te perdoou. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. Vais conseguir. Nada, mesmo nada, irá impedir. Tu vais ganhar. Tu vais vencer. Sou mais que vencedor, com fé, alegria e amor. Deus, Ele quer certamente te ajudar. E por isso, tudo aquilo que nós falamos aqui hoje tem o objetivo de levar você a entender mais como Deus funciona, colocar em prática aquilo que Deus ensina e fazer com que a tua vida mude para melhor. Nós vamos agora orar. Você que entrou em contato conosco e fez o seu pedido de oração, agora é a hora de você colocar a tua fé em ação. Todas as vezes que Jesus, Ele passava pelos lugares, né, na época de Jesus, quando Ele ia por aqui, ia por lá, as pessoas iam atrás de Jesus com expectativa, porque sabiam que se apenas tocassem em Jesus, a sua enfermidade ia sarar. Se Jesus colocasse as mãos, Ele ia voltar a ver. Se Jesus falasse, desse uma ordem, os demônios iam sair. Então as pessoas iam até Jesus com essa expectativa. E eu tenho certeza que você que entrou em contato conosco hoje, foi com essa expectativa. Então por isso agora, nós aqui, vamos em união de fé, declarar que essa situação na tua vida vai cair por terra e que você vai melhorar em nome de Jesus. Então, fala assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora a solução deste assunto, deste problema, em nome de Jesus. Pela fé, eu recebo agora a minha cura, a minha libertação, em nome de Jesus. Deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todas estas pessoas. E eu ordeno agora no nome de Jesus que todo o ataque na vida delas, na área da saúde, nas finanças, na família, eu ordeno que todo vício desapareça em nome de Jesus. Eu falo que todo problema caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro desde já que toda obra da bruxaria, da feitiçaria, seja seca, seja destruída em nome de Jesus. E eu declaro vida com abundância às famílias, às finanças. Falo salvação a todas as casas.
Falo libertação a todos aqueles que hoje precisam de libertação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então agora, basta você crer. Nós vamos cantar essa canção que diz exatamente isso. Somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio, Jesus eu creio, Jesus eu creio, tudo é possível. Jesus eu creio. Porque você crê, porque você acreditou, eu tenho certeza que você recebeu. Agora, depois de nós orarmos, o que é importante? É importante você ficar firme, você não desistir. Acredite que tudo vai mudar para melhor. Faça desse programa um local onde você recebe instruções de Deus, mas eu também quero encorajar você a assistir os demais programas que nós temos na nossa grade de programação, porque é uma forma de você também ir se enchendo cada vez mais com esta fé que vai mudar a tua vida, certo? Por último, eu quero fazer uma oração para todos aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, ou você que entende que precisa da ajuda de Deus. Você sabe que sem Deus, sem Jesus, você não pode ter salvação. Então, por isso, agora é hora de você abrir o teu coração. A Bíblia fala que todo aquele que me confessar diante dos homens, Jesus também o confessará diante de Deus que está no céu. Então, por isso, fala assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que eu falhei, por isso me perdoe, Senhor. E agora, pela fé, eu recebo a minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Então, você que fez essa oração pela primeira vez, encorajo você a entrar em contato conosco no 16 99115 0532. Nós temos pessoas disponíveis para te ajudar, para falar com você, e eu tenho certeza que tudo vai mudar para melhor, certo? Então, nós encerramos aqui esse nosso programa. No próximo domingo, estamos aqui de volta com uma nova série. Eu encorajo você a assistir, mas também aproveite para compartilhar, aproveite para anunciar para outras pessoas que Deus é bom, que Deus é fiel, e utilize essa ferramenta, esse programa, para ajudar as pessoas a conhecerem mais a palavra de Deus. Então, desejo a todos uma ótima semana e que Deus vos abençoe. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, quem morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus.